Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem me assiste. Vocês estão bem? Espero que sim. Bom, hoje o nosso papo ele vai ser um pouco diferente, mas nem tanto. A proposta aqui é falar da BNCC. O que é a BNCC? É a Base Nacional Curricular Comum. Poxa, mas o que vem a ser isso para o leigo, para a pessoa que não trabalha como professor, professora, enfim. A questão é, existe uma série de, vamos chamar de diretrizes que norteiam o nosso trabalho em sala de aula, as nossas práticas de inter-relações com os alunos, com as alunas. Então, esse documento, BNCC, vem a oferecer sempre possibilidades de reflexão acerca dele próprio e também com relação à nossa prática de ensino em sala de aula, o nosso trato com os alunos. Essa base nacional curricular comum, ela vem a oferecer agora a nós, professores, educadores. Basicamente, o que é essencial, as diretrizes essenciais em relação às habilidades, competências necessárias e que são importantes para a ação nos diversos campos da vida em sociedade. Então, o objetivo, a gente pensa assim, o objetivo é a escola, mas a escola prepara para o mundo. O que a gente comenta, tendo em vista a escola, o objetivo também, claro, evidentemente, é o mundo exterior. São as inter-relações que se estabelecem fora da escola. Isso é muito interessante a gente poder pensar, né? Como que o aprendizado da escola ele está sendo potencializado ali dentro daquela estrutura escolar, mas com vistas ao futuro, com vistas a uma expansão. Então é aquele tal negócio, o preparo do aluno para o mundo. E hoje em dia o aluno, a aluna, ele deve estar muitíssimo antenado com todas as transformações que nós estamos vivendo, não é verdade? Então essas transformações, elas são colocadas, elas são, a partir de um determinado momento, elas são colocadas dentro do universo escolar também. Isso é levado para dentro da sala de aula. Bom, é o que se acredita que os professores hoje estejam fazendo. É o que a BNCC indica. É o que a BNCC aconselha. E nesse tocante das novas transformações, entra uma situação que tem tudo a ver com a semiótica. Aí nós estamos retornando aqui para o nosso habitat natural, dentro do que nós estamos falando em termos de literatura, em termos de possíveis relações intersemióticas da literatura com outras áreas do conhecimento, com outras áreas da cultura e etc. Então, é muito interessante a gente pensar que o estudante de letras, por exemplo, ele está na universidade se preparando, adquirindo conhecimento para que se chegue num determinado momento e esse conhecimento seja difundido, mas difundido de uma forma a se estabelecer uma troca entre o professor e o aluno. Pois é, a questão do diálogo está sempre aí em voga. E essa questão que a própria BNCC ela estrutura muito bem, vai ao encontro
de toda uma ideia de inter-relação da disciplina, por exemplo, língua portuguesa, vamos colocar nesses termos, a língua portuguesa, a disciplina da linguagem. A língua portuguesa, ela de uns tempos para cá, o que aconteceu? Ela se expandiu. Hoje ela é uma disciplina que tem um objetivo, como posso dizer, multimodal, com vistas a um multiletramento, com vistas a interrelações multissemióticas. Porque até bem pouco tempo atrás, o que acontecia? O professor de língua portuguesa, ele chegava na sala de aula e ele tinha que passar aqueles conteúdos de uma forma tradicional, de uma forma, vamos colocar assim, vamos usar um termo que os pedagogos gostam muito de falar, mecanicista. Os professores chegavam na lousa e transcreviam lá todo um conteúdo com atividades, etc. Os alunos enfileirados naquelas carteiras, uma atrás da outra. Esse esquema da sala de aula é um esquema, vamos colocar assim, um tanto ultrapassado, né? Pois é, mas problemas aí da escola. Não só da escola brasileira, mas da escola, aquele modelo de um século para trás aí ainda sendo utilizado em muitos lugares, né? Mas vejam vocês, o professor chegava lá e passava todo aquele conteúdo no quadro e depois explicava aquilo. Aí a grande questão, poxa, como trazer o aluno de forma mais efetiva e eficaz para a assimilação desses conteúdos, sendo que hoje em dia se preconiza essa gama de relações multissemióticas. Como fazer isso? O que o professor tem que ter em termos de conhecimento, de empenho? Essa é uma questão que a gente tem sempre que pensar, não é verdade? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir para vocês então já um primeiro momento aqui em termos de leitura aqui de um trecho aqui do documento da BNCC. O objetivo nosso aqui também é a valorização da disciplina literatura e outros sistemas semióticos. Qual é o objetivo de estudarmos essas correlações? O objetivo principal, gente, o objetivo talvez aquele que é o que nós devemos levar para a vida, é o seguinte: a busca pelo conhecimento. O professor, ele é um estudante para sempre. Essa é a grande verdade. Vocês que estão se preparando para o ato de ensinar, para se ensinar, primeiro tem que se aprender. Ah, professor, mas que obviedade é essa que você está aí a dizer? Pois é, a questão é essa. A questão é essa. A gente sempre tem que ter em mente que o ato de aprender, ele é essencial. E para se aprender, nós devemos estar abertos sempre. Não existe um copo cheio em termos de carreira docente. Não. Nós sempre temos que renovar. Um exemplo dessa ideia de renovação é o que os professores estão fazendo agora com a questão da pandemia.
da Covid-19. O quanto os professores tiveram que se reajustar a essa modalidade de aula não presencial, essa modalidade de aula internética, podemos dizer assim. No tocante, por exemplo, à ideia de multiletramento, aí eu teria que talvez entrar na questão do conceito do que é letramento, né? O letramento literário. O que vem a ser o letramento literário? O letramento literário é uma tentativa constante de se trabalhar a leitura de obras literárias, não somente em sala de aula, mas de um modo geral. Por exemplo, aquilo que começa em casa, com o pai lendo para o filho mesmo sem saber ler, uma palavrinha que seja, ele já conhece a história da Chapeuzinho Vermelho, ele já conhece a história do João e Maria e por aí vai. Ou seja, o simples fato do pai ou da mãe contar uma história, ler uma historinha para a criança, isso já começa a formar essa criança enquanto um leitor, enquanto uma leitora. Mas aí nós temos o letramento literário da escola, ou seja, a forma como a escola também vai trabalhar isso com os alunos em sala de aula, etc. Então tem um momento aqui da BNCC, o multiletramento é o seguinte, é o sujeito se configurando como um leitor, vejam só, transitando em vários espaços de leitura, interagindo com várias modalidades intersemióticas e multididáticas. Então isso tem a ver com o que eu acabei de falar aqui da leitura do pai que foi realizada em casa. Olha que mundo ideal é esse. Esse é um mundo ideal. O pai lendo para o filho, o pai apresentando para o filho uma história. Enfim, o filho também assistindo um filme da Disney, sei lá, Branca de Neve e os Sete Anões, aquele filme antigo. Olha que bacana, ele já vai se preparando enquanto sujeito leitor, configurando, né, esses vários espaços, assimilando, melhor dizendo, esses vários espaços de leitura e trazendo tudo isso para dentro dele enquanto um sujeito em formação. Aí quando ele chega na escola, ele já está ali interagindo com tudo isso. A escola vai ser como posso dizer, um elemento a mais dentro de todo esse processo. Volto a dizer, tem gente que acha que a escola é o momento máximo, é o momento único dessa interação do sujeito com a leitura. Olha, eu vou falar de mim. Eu, na escola, eu tive uns momentos interessantes de fomento à leitura, mas quem me formou enquanto leitor foi o meu pai. E o meu pai, ele não lia muito para mim, mas ele me dava livros. Ele comprava revistinhas e me dava, olha que interessante, ele comprava livros, fazia uma dedicatória, me dava, dizia que o livro era bom. O meu pai não era aquele sujeito de sentar na cabeceira da cama, aquela coisa romântica, né, do pai lendo para o filho, que é uma coisa incrível. Eu acho que todo pai deveria fazer, mas existem outras modalidades também de incentivo à leitura. É o que o meu pai fez comigo. Às vezes ele perguntava para mim assim, você quer comprar um picolé ou você quer comprar uma revistinha? Ele me dava a escolha e eu, como sempre fui um sujeito voltado para essa questão da leitura, eu quero uma revistinha do Tio Patinhas, então vamos lá na banca comprar, aí o papai compra o jornal também. Então olha que interessante. Quando eu cheguei na escola eu tive eu já estava com isso potencializado dentro de mim, né? Olha, isso é muito bacana de se constatar. Enfim. Então aqui na BNCC tem uma parte que diz assim, vamos lá, essa consideração dos novos multiletramentos e das práticas de cultura digital
no currículo não contribui somente para que uma participação mais efetiva e crítica nas práticas contemporâneas de linguagem por parte dos estudantes possa ter lugar, mas permite também que se possa ter em mente mais do que um, entre aspas, usuário da língua / das linguagens, fecha aspas, na direção do que alguns autores vão denominar de designer, alguém que torna algo que já existe, inclusive textos escritos, mescla, remixa, transforma, redistribui, produzindo novos sentidos, processo que alguns autores associam à criatividade. Bem, olha que interessante, essa prática, aí a gente tem que pensar o seguinte, essa prática, ela sempre existiu. E não é só por conta dessa questão aí que está sendo colocada aqui, né, de como que é que falam, práticas da cultura digital. Não, não necessariamente por conta da cultura digital. Se a gente pegar um escritor como, por exemplo, Machado de Assis, ele já fazia isso lá no século XIX. Ele lia o Laurence Sterne, aquela obra Tristram Shandy, que foi escrita 120 anos antes do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Olha que interessante. Ele leu esta obra, este romance, e o que ele fez? Ele emulou o Sterne, ele fez a sua própria obra a partir de uma leitura de um outro escritor. Interessante, o conceito de emular é muito interessante, porque o conceito de emular diz respeito a você procurar emparelhar-se, imitar, seguir o exemplo, sem abrir mão da própria criatividade. Ou seja, o Machado, ele era um grande leitor. Então, para um escritor se tornar escritor, antes de mais nada, ele tem que ser o quê? Um grande leitor. Por que você está falando de Machado de Assis, professor? Porque a gente não pode perder a literatura da linha de mira. A literatura está sempre presente, gente. E a gente tem que pensar o seguinte, no ensino fundamental, porque a BNCC, como eu disse para vocês, é um conjunto de diretrizes que são destinadas para os dois momentos aqui importantes da formação do estudante, o momento do ensino fundamental e o momento do ensino médio. O foco que eu quero dar aqui talvez tenha mais relação com o fundamental, aquele momento, né, como o próprio nome já diz, o fundamental. O que é fundamental do aluno, da aluna assimilar em termos de conhecimento, de construto, de diálogo, de troca, enfim. O que é essencial? Aí a gente pensa assim, na área da linguagem, na escola, hoje, o essencial é o aluno ler e escrever. É ler bastante e escrever bastante. Mas aí essa leitura de mundo, ela não pode ficar circunscrita apenas à leitura de livros. Não, ela tem que se ampliar. Aí entra a questão da nossa boa e velha semiótica e das suas inter-relações, de tudo o que ela pode oferecer em termos de potencialidade. Vamos dar uma lida aqui muito rápida num outro momento aqui do texto da BNCC, que está lá na página 25. Vamos ver aqui, página 25. Olha que interessante, ó. Olha essa diretriz aqui. Essa diretriz, competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental. Olha que interessante.
A terceira, ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. Isso é incrível, está aqui no papel, isso é muito bacana. Aí a questão que a gente se coloca, como levar isso para a sala de aula? Dada toda uma noção que nós temos até de problemática mesmo, envolvendo questões sociais e tudo, a gente sabe que a escola ela é tudo isso e mais um pouco. A escola é um laboratório de experiências humanas, a gente encontra de tudo. Uma das grandes vantagens de ser professor é que um dia nunca é igual ao outro. Vocês podem ter certeza disso. Todas as vezes que vocês entram numa sala de aula, que vocês entrarão numa sala de aula, vocês podem ter essa percepção. O dia de hoje será diferente do dia de ontem. E toda turma tem a sua especificidade, a sua característica e etc. Então, o que acontece? Nós temos que sempre ter em mente todas essas especificidades para a gente poder desenvolver um bom trabalho com cada turma. E sempre ter a mente aberta também. Sempre ter a mente aberta. O próprio momento do ensino, digamos assim, normativo, a gente sabe que existe esse ensino. A gente sabe que vai ter um momento que nós vamos ter que ir lá para o quadro e explicar para o menino, para a menina, o que é, sei lá, substantivo. Mas aí como que a gente pode fazer isso de uma forma não mecânica? É isso que eu estava querendo dizer naquele momento anterior. O viés mecanicista aí que os pedagogos comentam. Como trabalhar isso de uma forma a evidenciar, né, que esse ensino ele tem que produzir. Como que eu posso produzir um sentido no aluno, na aluna? Esse ensino ele tem que produzir um sentido. Essa coisa dos signos que a gente tem falado bastante aqui nos nossos vídeos, né? Os signos são vivos. Então, como que eu posso mostrar para um aluno que, sei lá, no texto lá que a gente leu num vídeo anterior, o texto do Ricardo Ramos, aquele texto circuito fechado, que tem muito substantivo, tem adjetivo, como que eu posso mostrar para o aluno que aquele uso que o escritor fez daquele adjetivo ali, daquele substantivo ali, vai ter uma influência em termos de significado dentro daquele texto literário? Como que eu posso mostrar a importância desse determinado vocábulo, desse determinado signo, dentro daquela construção ali, dentro daquele gênero conto? Olha que bacana. Então, não simplesmente eu vou lá no quadro escrever que substantivo é isso, adjetivo é aquilo. Não, eu faço isso, mas eu tento mostrar para os alunos como que isso na vida que nos envolve, isso tem uma importância, uma prática. Existe uma prática por trás dessa palavra. O modo como a gente coloca isso também em prática nas nossas vidas. Aí vocês podem falar, poxa, professor, mas aí vai ter um momento em que o aluno vai perguntar por que a gente está aprendendo, sei lá, adjunta adnominal e etc. Gente, o professor ele tem que ser criativo. O professor ele tem que enfrentar aí
os dilemas da sala de aula de uma forma criativa. Eu já contei essa história para vocês. Eu, quando fui professor do ensino fundamental, eu passei a eu usava a gaitinha como um instrumento para se ensinar literatura, para chamar a atenção dos alunos, para provocá-los em determinados momentos, principalmente com a minha turminha de sexto ano, a turminha dos menorzinhos e tal, mas não que isso não surtisse efeito também para os alunos do nono ano, por exemplo. Então é isso. Bom, deixa eu... Tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês é em termos de problematização também, né? No que diz respeito ao tratamento das práticas leitoras, né? E as dimensões correlacionadas com o uso e reflexão dessas práticas leitoras. Então, olha o que a BNCC ela comenta. Refletir sobre as transformações ocorridas nos campos de atividades em função do desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação. Aí agora vem, do uso do hipertexto e da hipermídia e do surgimento da web, da internet. Novos gêneros do discurso e novas práticas de linguagem próprias da cultura digital. Transmutação ou reelaboração dos gêneros em função das transformações pelas quais passam o texto. Aí está lá, de formação e em função da convergência de mídias e do funcionamento hipertextual, novas formas de interação e de compartilhamento de textos, conteúdos e informações. Reconfiguração do papel de leitor que passa a ser também produtor, dentre outros, como forma de ampliar as possibilidades de participação na cultura digital e contemplar os novos e os multiletramentos. Fazer apreciações e valorações estéticas, éticas, políticas e ideológicas, dentre outras, envolvidas na leitura crítica de textos verbais e de outras produções culturais. Aí, a gente pensa assim, como que um professor ele vai dar conta de trabalhar isso com os alunos? É aquilo que eu falei para vocês, cada turma é uma turma, vocês têm que ter em mente que vão ter que adequar isso da melhor maneira possível em relação àquele universo que está sendo apresentado a vocês ali. Vocês vão ter que observar os alunos e tentar encontrar um meio termo ali para poder organizar grande parte, vamos colocar assim, de tudo isso que está sendo colocado. Vocês vão ter que tentar organizar isso dentro daquele universo da sala de aula que vocês têm diante de vocês ali. Isso é difícil demais. Não, não é. Isso é uma questão de prática. Tipo, vocês vão dando aula e vocês vão conseguindo identificar isso em cada turma. Vocês vão olhar para uma turma e vocês já vão ter a sensibilidade para entender, poxa, essa turma aqui eu vou ter que trabalhar dessa maneira, essa turma aqui eu vou ter que trabalhar dessa outra maneira, mas, ou seja, nunca desmerecendo os universos apresentados, não, potencializando o que as turmas têm de melhor. Essa coisa da leitura, como que a gente vai trabalhar a leitura com os alunos, como que a gente vai trabalhar essa coisa de
de motivar o aluno a ler. Às vezes, o que acontece? A motivação, ela parte de coisas das mais inusitadas. E essas coisas, hoje em dia, muitas vezes têm relação com as relações intersemióticas. Um exemplo que eu vou dar para vocês, a minha sobrinha, a Liz, ela gosta muito de assistir séries de TV, as séries que tem relação com a idade dela. Ela tem 10 anos, vai fazer 11 agora. Então ela gosta, por exemplo, uma série que ela gosta demais é Stranger Things. Aí ela me pediu um livro sobre a série, aí eu dei um almanaque do Stranger Things para ela, dessa grossura, ela leu rapidamente. Aí agora ela se interessou pelo Harry Potter. Mas o que está motivando ela a ler o Harry Potter? Porque ela quer assistir ao filme do Harry Potter. Mas aí a minha irmã, a mãe dela, disse o seguinte: poxa, primeiro seria legal você ler o livro para depois assistir ao filme, que você vai ter uma compreensão maior. Então, olha que interessante. A modalidade cinema, junto com o aconselhamento da mãe, despertou a curiosidade dessa minha sobrinha em ler um catatal de tantas páginas. Vocês sabem que Harry Potter não é uma leitura fininha, né? São livros consideráveis. Então é muito interessante a gente pensar isso. Tipo, a leitura, ela não pode passar pela coisa do imperativo. Uma coisa que eu queria, só voltando aqui no que a gente acabou de ler, tem uma parte aqui que fala, né, o conteúdo temático dos gêneros e tudo mais. Então eu não sei se vocês se atentaram para isso, que a gente percebe, né, que nesse documento da BNCC, a gente percebe nas entrelinhas do discurso que está sendo colocado ali, a gente percebe muito do Bakhtin e Voloshinov. No sentido, né, de que a linguagem ela é dinâmica, isso está sendo colocado ali o tempo todo. A linguagem é dinâmica, a linguagem é dialógica, que essa separação, classificação, né, entre os gêneros discursivos, existe uma linha tênue aí que separa um gênero do outro. Então, tudo que está sendo colocado ali em termos de valorização de toda essa condição intersemiótica, isso a gente está meio que vendo um pouquinho aí com o Voloshinov, por exemplo, né? No que a gente trabalha em termos de signo ideológico, refletir, refratar e tudo mais, o dialogismo no Bakhtin, né? Polifonia e por aí vai. Então, olha que interessante como que um texto dialoga com outro texto, né? A própria BNCC realiza esse diálogo com questões teóricas aí, e ela propõe a ideia de diálogo o tempo todo, e ela própria realizando esse diálogo. Então essa coisa da cultura digital, ela está muito inserida aqui. Então hoje nós temos que nos preparar para essa coisa do digital, né? Essa coisa do digital veio para ficar. E as escolas, elas têm que se preparar para isso. Essa é a grande verdade. As escolas, elas têm que se preparar para esse mundo digital. E nós, professores, nós não poderemos mais ter somente, única e exclusivamente, aquela postura do professor tradicional de ir para a lousa, para o quadro, escrever aquela matéria no quadro, os alunos copiam, ele explica. Enfim, não pode ser só isso, não. Tem que ter um plus, e esse plus vem justamente de todas essas questões aí que foram abordadas hoje no vídeo. Um aconselhamento final. Os alunos, eles têm que se sentir importantes, eles têm que se sentir usuários daquilo que se ensina. Ponto. Né?
Então, a gente tem que ter em mente, pessoal, que é o seguinte, não devemos nos estagnar. O interessante tem que ser sempre o processo, não é o produto final, é o processo. Professor, mas o que isso tem a ver? Não estou entendendo. Poxa, essa coisa do processo faz a gente lembrar, sabe de quem? Do Guimarães Rosa. Tipo, a travessia é o mais importante. Não é nem a partida nem a chegada, é a travessia. Ele falava muito isso, especialmente no Grande Sertão Veredas. Então, assim, a travessia é o importante. Então, poxa, todo esse processo de aprendizado que a gente constrói e também constrói junto com os alunos, olha que interessante, é a troca, a nossa troca com os alunos. Esse processo que é a grande questão aí que a gente tem que ter sempre em mente. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Então a gente comenta mais alguma coisa aí sobre os conteúdos abordados. A gente comenta no Google Classroom. Então vamos lá. Até mais, gente. Um abraço.